Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar falando sobre ração e proporcionalidade, né? Então, a primeira aula sobre esse assunto, né, é relativa à semana 4, tá, do PET 2. Então, nós estamos na semana 4 do PET 2 nessa aula. E a nossa habilidade, as duas habilidades que nós vamos trabalhar, né, é resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade, densidade demográfica, entre outras, resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa, entre duas ou mais grandezas, inclusive de escalas, né? Divisão em partes proporcionais, taxa de variação e outras coisas mais. Lógico, nós não veremos tudo isso hoje, mas nós vamos ver uma parte, essa daqui praticamente toda, e essa daqui uma parte dela. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esses assuntos aí, tá bem? Então hoje nós não vamos encerrar esse assunto, não. Vamos lá. Razão. O que é razão? Razão é resultado da divisão entre duas grandezas de mesma unidade. Então a razão, ela vai dividir duas coisas de mesma unidade. Você está falando de metro, você vai dividir metro por metro e assim por diante. Alguns exemplos. Idade de um pai, idade de um filho. Então você está falando de idade, né? Idade. A unidade aqui é idade. Então 64 anos e o filho está com 16. Qual que é a razão disso aí? Eu vou fazer 64 dividido por 16 é igual a 4. Quer dizer que a idade do pai é 4 vezes maior do que a idade do filho. Ou se você ler o contrário, a idade do filho é 4 vezes menor do que a idade do pai, não é? Fiz um exemplo bem tranquilo para você começar a entender esse conceito, tá certo? Um outro exemplo aqui, que não vai ficar tão simples, é se eu pegar o contrário. Então, olha só, idade de um filho, 16 anos, idade de um pai, 64. E aí a razão, você vai simplificar essa fração, né, dividido por 16 vai dar 1, dividido por 16 vai dar 4. Então você vai achar 1/4. E aí parece que a coisa não fica muito interessante, né? 1/4 ou 0,25. E aí você vai pensar da mesma forma. A idade do pai é 4 vezes a idade do filho. E a idade do filho é 1/4 da idade do pai, ou seja, o filho tem 4 vezes menos a idade do pai, né? Esse tipo, quando a gente troca, né, o valor aqui, às vezes dá confusão. Mas tem horas que é preferível o contrário, em forma de fração. Não é o caso adequado aqui na idade. Na idade é preferível o mais velho em cima e o mais novo embaixo. Como você já pode perceber, que é muito mais fácil entender isso do que entender isso, né? Mas nós vamos fazendo os exemplos, você vai começar a entender quando você faz uma coisa e quando você faz outra. Vamos lá. Pé direito de uma sala. O que quer dizer isso? Pé direito é a altura do chão até o teto. Isso é que é um pé direito. Então, pé direito é a altura do chão até o teto. Então, quando você mede essa altura, ela é chamada de pé direito. Então, cada casa tem um pé direito. Dificilmente você vai achar duas casas com o mesmo pé direito, né? Então, tem casa que tem 3 metros, tem casa que tem 2 metros e pouco, e assim vai variando. Está nessa variação aí. Tem casas com pé direito bem mais alto, aí 5 metros, 6 metros, né, de vão aí. Mas não vamos interagir aqui. A altura de uma pessoa. Bom, a altura de uma pessoa, você sabe, é do pé até a cabeça, né? Você vai medir a pessoa, a altura de uma pessoa. Então, mas qual que é a unidade que nós estamos usando aqui? O metro. Então, estou dividindo metro por metro. Então, por exemplo, pé direito de uma sala, 3 metros. Altura de uma pessoa, 1,68 m. Fazendo essa divisão, né, ou na mão ou numa calculadora, você vai achar aproximadamente 1,78, né? Então, essa sala é quase 2 vezes a altura de uma pessoa. Essa que é a leitura que a gente faz, ó. A sala tem uma altura de quase 2 vezes a altura da pessoa. E aqui, a altura da pessoa é quase a metade da altura da sala, tá certo? Então, neste caso, você pode ver que não há confusão de entendimento,
né? Então, como eu disse lá na questão da idade, tem hora que você inverter a coisa não fica boa. Mas aqui o entendimento é o mesmo, né? Aqui é quase o dobro e aqui é quase a metade. Quer dizer, você vai entender completamente, se você pensar o contrário, você vai entender da mesma forma, tá certo? Vamos pensar numa outra razão aí. E agora eu estou falando de algumas razões especiais, algumas razões que são usadas no dia a dia, aquelas mais comuns, que é, por exemplo, escala de mapa, né? Todo mapa, quando ele é feito em escala, né, ele vem com a escala escrito, geralmente no cantinho direito, assim, ó, ela vem escrita, né? Então, 2.2000. Mas o que quer dizer isso, 2.2000? Significa que é o seguinte, que para cada centímetro do mapa, na vida real, vai corresponder a 2.000 centímetros. Então, é como se você tivesse um pedacinho assim no mapa, e 2.000 centímetros vai dar uma distância mais ou menos desse tapete amarelo. Então, para cada pedacinho desse do mapa, corresponde a um tapete amarelo desse. É isso que quer dizer isso, não é? Então, escala é a medida do mapa, 1 centímetro no mapa, dividido pela medida real, também em centímetros. Então, isso é muito importante. Você vai medir a coisa em centímetros e no mapa em centímetros. E, às vezes, isso causa uma confusão, porque, por exemplo, quando você está falando aí de quilômetros, né, de distância de uma cidade a outra, esse número aqui vai crescer muito, né? 75.000, 25.000, escala de 25, tem a de 45 também, 1 para 45.000, então essas escalas vão subir muito, né? Vai ficar um número muito grande aqui depois do 1. Mas esse 1 aqui, ó, significa 1 centímetro, tá certo? E densidade demográfica, também é uma coisa muito falada, né? Quando você tem densidades altas numa cidade, o que quer dizer isso? A densidade de Belo Horizonte é uma densidade alta. A densidade de uma cidade do interior é uma densidade baixa. Ou às vezes o contrário. Uma cidade, às vezes, do interior tem uma densidade muito maior do que a da própria capital. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de pessoas que tem na cidade distribuída pelo tamanho da cidade. Então é como você contasse as pessoas e falasse assim, ah, eu tenho, vamos pensar nesse tapete. Se eu coloco uma pessoa nesse tapete amarelo aqui, ó, a densidade demográfica é 1 para um tapete amarelo. Agora, se eu coloco 2 pessoas, então vão ser 2 pessoas para o mesmo tamanho do tapete amarelo. Aí, se eu coloco 3 pessoas, 3 pessoas para esse tapete amarelo. Então, você começa a perceber que eu estou enchendo. Se eu chego aqui a 5 pessoas num tapete amarelo desse, nós não está muito próximo, não vai ter espaço para quase nada, né? Então, quando a gente vê densidade demográfica, a gente tem que pensar nesse ponto. Então, o que acontece aqui? Quando eu faço essa conta de 2 milhões de habitantes em 344 quilômetros quadrados, eu vou ter aproximadamente 5.814 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que quer dizer isso? Que se eu tiver 1 quilômetro aqui por 1 quilômetro aqui, aqui dentro vai ter aproximadamente 5.800 pessoas, não é? Aí você fala, mas isso eu não faço ideia, não é? Mas você tem que começar a entender esses conceitos, né? Começar. Depois nós vamos estar explicando melhor, você vai chegar ao ponto que você vai entender essa medida. Mas por enquanto você tem que entender pelo menos o que é a medida. O que é essa medida? Significa que tem 5.800 pessoas em 1 quilômetro quadrado. Isso é muito, isso é pouco, depois nós vamos estar vendo isso aí, se é muito, se é pouco. Mas por enquanto você tem que ter só a ideia de como que faz a conta. Então, é a quantidade de pessoas que tem na cidade dividido pela área que tem na cidade. É isso, né? E aí nós vamos estar falando de uma outra coisa. Proporção. Até agora nós falamos de razão. Razão é dividir uma coisa pela outra. Mas e a proporção? A proporção é uma igualdade entre 2 razões. Então aqui agora você vai usar unidade de medida diferente, tá certo? Então, uma unidade dividida por ela
é igual a outra unidade dividida por ela por outra unidade. Vamos para os exemplos, que falando assim fica muito confuso. Eu sei que fica confuso, mas na prática é bem tranquilo. Olha só. Juliana comprou 2 pares de sapato por R$120. Quanto pagaria se comprasse 4 pares de sapatos do mesmo preço? Como eu disse, na prática você usa isso. Você fala assim, só fazer, você já entendeu a conta. Na sua cabeça, eu sei que você sabe a resposta. Mas como é que eu vou pensar isso em termos de razão e proporção? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Lembra que razão é uma coisa dividida pela outra, pela mesma unidade. Então aqui, ó, ela comprou 2 sapatos, né? E quer pagar por 4. Então, ó, aqui eu tenho a quantidade de pares dividido pela quantidade de pares. E quanto que ela vai pagar? 2 sapatos é igual a R$120. E ela quer saber quanto que ela vai pagar, que também é dinheiro. Então, eu estou falando de dinheiro dividido por dinheiro, quantidade de par de sapato dividido por quantidade de par de sapato. E aí, como que eu faço, então, essa conta? Veja bem, esse P está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, fica P. O 4 está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Como 120 estava aqui, 120 vezes 4. E o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, essa conta vai ficar dessa forma aqui, tá certo? Ok? Então, P igual a 120 vezes 4, dividido por 2. E como que eu faço essa conta? Primeiro eu simplifico. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. E agora eu faço 2 vezes 120, 240. Você fala, Expedito, você está complicando demais uma coisa que eu já sabia fazer de cabeça. Concordo com você, mas você tem que entender o que você tem que pensar quando você está fazendo proporção. Você está igualando 2 razões. Você está igualando 2 divisões para chegar na resposta. Tá certo? Bom, mas e por que eu fiz dessa forma? Porque aí você vai entender como é um jeito mais simples de chegar na resposta. Como é que eu chego na resposta mais fácil? Eu vou pensar primeiro o que eu quero. Par de sapato. Então eu vou colocar par de sapato. Par de sapato é o preço que eu quero, né? O preço do par de sapato, dividido pelo outro preço, 120. Só que eu quero saber o preço de quantos pares? 4. Eu sei de quantos? De 2. E aí eu simplesmente vou passar para lá, ó, multiplicando. 120 vezes 4 dividido por 2. E aí eu voltei nessa conta. Simplifico 2 com 4 dá 2. 120 vezes 2, 240. Desse jeito é mais fácil. E nós vamos passar a fazer dessa forma. Mas você tem que entender que eu estou fazendo sempre uma proporcionalidade. Estou igualando 2 razões. Tá ok? Então, vamos lá. Falando ainda de direto. Esse também bem simples, para você começar a pegar o jeito. Manuel abasteceu seu carro com 25 litros de gasolina. Pagou R$150. Se ele tivesse colocado 42 litros no mesmo posto e pelo mesmo preço, quanto que ele ia pagar? Né? Como é que ia ser isso aí? Então vamos lá. Ó, preço 150. Eu vou colocar 42 litros e eu sei o preço de 25. 150 está dividindo, passa multiplicando. Então, 150, 42 vezes 25. E aqui, de novo, dá para eu simplificar. Ó. Então, eu vou simplificar. 150 por 25, isso aqui vai dar 6. 6 vezes 42, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25. R$252. Então, nesse mesmo posto, se ele tivesse colocado 42 litros de gasolina, ele iria pagar R$252. Né? Isso é uma coisa muito útil, porque às vezes a gente precisa saber se volta no posto ou se não volta, comparar um posto com o outro. Né? Então, no dia a dia, isso é muito necessário. Tá bem? Então, vamos lá.
Uma tonelada de raiz de mandioca rende 200 kg de farinha. Quantas toneladas de raiz de mandioca são necessárias para se obter 425 kg de farinha? Você já parou para pensar nisso? Será que você pegou a mandioca, o mesmo tanto de mandioca é o mesmo tanto de farinha? Não, ela vai perder ali líquido, vai perder várias cascas, né? Folha, vai perder um monte de coisa. Então, quando você pega a mandioca, 200, né? Uma tonelada de mandioca, você só vai conseguir fazer 200 quilos de farinha, né? A gente fala quilo, na fala a gente fala quilo, né? O termo correto, como eu já ensinei para vocês, é quilogramas, né? Mas a gente, na verdade, a gente fala quilo. Então a gente fala assim, ó, uma tonelada de raiz só rende 200 quilos de mandioca? Exatamente. Você perde 800 quilos aí nesse processo, tá certo? E vamos para o exercício. Quantas toneladas de raiz de mandioca são necessárias para obter 425 quilos, então? Quantas toneladas você tem que colher para conseguir 425? Então vamos lá. Então, ó, tonelada, uma tonelada. 425, que é o que eu quero saber, e eu sei que é 200. Uma tonelada rende 200. O 1 passa para lá multiplicando, que não vai alterar nada, e você fazendo 425 dividido por 200, você vai achar 2.125 toneladas, né? Ou 2.125 quilos aí, que são necessários de mandioca para você conseguir 425 quilos de farinha, não é? Um próximo exercício é de proporcionalidade inversa. Então agora é quando você está fazendo uma coisa e quanto mais a outra é menos. Então vamos ver isso aqui, ó. 20 pedreiros constroem um prédio de 240 dias. Quantos dias serão necessários para que 30 pedreiros construam esse mesmo prédio? Então, veja bem, quanto mais pedreiros eu vou gastar mais dia? Não, né? Quanto mais pedreiros eu tiver, menos dias eu vou precisar, concorda? Então, enquanto eu estou aumentando o número de pedreiros, o número de dias está diminuindo. Por isso que a gente fala que é inverso, não é? O inverso é isso, não é? Por exemplo, a questão do posto que nós vimos, quanto mais gasolina, mais eu vou ter que pagar. O caso da mandioca também. Quanto mais mandioca eu colher, mais farinha eu vou ter. E aqui não. Quanto mais pedreiros eu vou ter, menos dias eu vou gastar. Tá vendo? Então, está tendo uma inversão. Enquanto uma coisa está aumentando, a outra está diminuindo. E é isso aqui que acontece aqui. Então, como que eu faço conta desse tipo? Da mesma forma que o outro, só que agora eu vou inverter os números. O que quer dizer isso? Que eu vou virar os números. Então, olha só. Quantidade de dia, 240. Só que o dia que eu quero saber é de 20 pedreiros. Então, 20 pedreiros e 30. Aqui eu mudei, porque eu quero saber para 30. Então, aqui eu virei os números. Não é? É isso que acontece. Na hora de escrever essa segunda parte, eu inverto. Por isso que chama inversa. Você vai fazer a inversa, vai inverter os números. E aí, o processo de fazer é o mesmo. 240 vezes 20 dividido por 30. E aqui eu posso simplificar, não é? 0 com 0. Posso simplificar o 24. Eu até vou fazer diferente. Eu vou simplificar esse 0 com esse. E 24 com 3. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. Com um zerinho, 160. Então, eu vou gastar aí, né, com 30 pedreiros. Olha que eu aumentei o pedreiro para 30. E a quantidade de dias caiu para 160. Então, quanto mais pedreiros, menos dias. Ok? Vamos fazer só mais um rapidinho, que é esse aqui. Foram necessários 90 bombeiros trabalhando 5 dias para tirar umas vítimas de enchente. Quantos bombeiros seriam necessários para fazer o mesmo trabalho em 3 dias? Isso é um assunto comum, né? Quanto mais gente, mais você vai salvar. Então vamos lá. Bombeiro em 90 dias, 5 para 3. Então 90 vai passar multiplicando. E 90 dividido por 3, eu vou pôr 9 aqui só, vai dar 30. 3 vezes 5, 15, 150 bombeiros. Então,
para que eu faça esse mesmo trabalho de 5 dias em 3, eu vou precisar de 150 bombeiros, é muita gente, né? E às vezes não tem, tá bom? Então, uma boa semana, espero que você tenha começado a entender o assunto e até a próxima aula, um forte abraço para você.